queridos. Hoje, dia 20 de abril de 2020, queria te convidar mais uma vez para nós meditarmos na bendita palavra do Senhor. Hoje nós lemos Salmo 53, e diz assim: imagina o tolo em seu íntimo, Deus não existe. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu observa Deus os filhos dos seres humanos, a fim de ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, semelhantemente se corromperam. Não existe alguém que pratique o bem, não existe nem mesmo uma só pessoa. Será que esses malfeitores não aprendem nunca? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não respeitam a Deus? Contudo, serão atingidos por um pavor horrível. Porém, não existirá de fato motivo algum para temer, porquanto o Eterno espalhará os ossos dos que se sitiaram a Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se rejubilará. Amém. O primeiro versículo já é algo que me marca muito, né? Me chama muita atenção. Me diz assim: imagina o tolo em seu íntimo, Deus não existe. Então, o que o salmista já diz logo no primeiro versículo desse capítulo é que é uma tolice não crer em Deus. Todo ateísmo é uma forma de tolice, é isso que ele diz aqui. E isso é muito interessante porque, de fato, o ateísmo, no final das contas, ele é a minoria. Porque a maior parte da população, a grande massa da população mundial, não é que eles são incrédulos. A gente, como cristão, a gente tem isso, né? A gente acha que todo mundo a grande maioria é ateu, como se a gente estivesse lutando contra ateus. Não é isso que acontece. O que acontece é que a grande maioria da religião, sejam, né, povos, vamos dizer aí, civilizados, ou sejam povos remotos, todos eles têm uma forma de divindade, né? As tribos, todos eles têm uma forma de divindade, sejam elas quais forem. Então, todo ser humano, na verdade, a grande maioria tem para si um Deus. O grande questionamento não é se há um Deus. O grande questionamento é o que é Deus. Porque a grande maioria das pessoas cultuam de alguma forma. E isso é curioso porque o próprio Paulo fala em Romanos, né, que existe no interior do homem algo que aponta, algo que de certa forma é um desejo profundo por Deus. E Calvino na sua obra, Instituto da Religião Cristã, no capítulo 3 do primeiro livro, ele tem um capítulo dedicado justamente a isso, né? Que o conhecimento de Deus está naturalmente incutido na mente dos homens. Então existe no coração do homem um desejo por algo transcendente. Existe no coração do homem um desejo, né, ou uma consciência de divindade. A olhar para si, olhar para a natureza, para a criação de Deus, o homem ele se questiona, ele reflete, tem algo que está além de mim, naturalmente. E a própria Bíblia diz que isso foi colocado no ser humano por Deus, na semente de divindade colocada no ser humano por Deus. É isso que Calvino fala aqui. A fim de que ninguém recorra ao pretexto da ignorância, Deus incutiu em todos uma certa compreensão de sua deidade, da qual, renovando com frequência a memória, instila de tempos em tempos novas gotas, para que, quando todos, sem exceção, entenderem que há um Deus e são sua obra, sejam condenados por seu próprio testemunho, por não o cultuarem e não consagrarem a própria vida à vontade dele. E ele continua: desde o começo do mundo, nenhuma cidade, nenhuma casa existiria que pudesse carecer de religião. Nisso há uma tácita confissão, e está inscrito no coração de todos um sentimento de divindade.
E ele diz um argumento muito interessante aqui, né? Nesse sentido, ele diz: sabemos como um homem não se rebaixa de bom grado, de modo que coloque outras criaturas à sua frente. Por conseguinte, como o homem prefere antes cultuar um pedaço de pau e uma pedra a considerar que não há nenhum Deus, vê-se muito bem a que grau ele se deixa impressionar a respeito da divindade. Esse argumento é muito legal. O nome, nós sabemos que o homem ele é vaidoso e ele é orgulhoso e ele não se dobra, ele não se rende a qualquer coisa, ele não declina a sua vontade de bom grado. Isso a gente sabe. Eu sou tão pecador quanto você e nós temos esse instinto de não querer rebaixar nossa vontade de qualquer maneira ou para ninguém. Mas o homem, né, ao longo da história da humanidade, ele sempre, né, ele prefere, como diz o Calvino, ele prefere cultuar um pedaço de pau, a um pedaço de pedra, do que não cultuar divindade nenhuma, e ele subjuga a sua vontade a essa divindade que de repente por ele é criada. Isso é uma evidência de que dentro de nós, dentro do ser humano, há uma necessidade, há uma intuição natural sobre um ser que transcende a nós, que é maior do que nós, é mais poderoso, e a gente vive nessa tentativa de nos comunicarmos com ele. Esse, no final de contas, é o significado da religião, é religar-se com Deus. O grande questionamento, e acho que voltando para o texto aqui, né, não é se Deus existe, é tolice essa pergunta de que se Deus existe, já que Deus existe, sou um tolo para poder fazer esse questionamento. Olhe para si. Olhe para a complexidade do ser humano, olhe para a natureza, olhe para o céu. O próprio Salmo fala: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, as obras de suas mãos. Cara, eu costumo dizer isso, né? O nascer do sol, você quer ver Deus ou quer contemplar alguma coisa de Deus? Veja o nascer do sol, veja o sol se pôr. É Deus gritando, é Deus, sabe? É a expressão da majestade, da glória de Deus na própria criação. Então a grande pergunta não é se Deus existe, porque a grande maior parte da humanidade ela cultua uma forma de Deus. A grande questão é: o que é Deus? O que é Deus? E a revelação do que é Deus a gente se encontra na bendita palavra de Deus. Aí é onde ele se revela de forma especial. A criação é uma forma de revelação de Deus, mas a revelação especial, onde ele se revela de forma mais clara para a humanidade através da sua bendita palavra. Então, é tolice o questionamento do ateu de que Deus não existe. Até porque ele teria que apresentar uma proposta melhor com relação à existência, com relação ao propósito da vida, o propósito de existirmos, o propósito de estarmos aqui. Mas o ateu não dá uma resposta. Ele só lança um questionamento vazio e para isso ele se lançaria também, ele se lança, na verdade, numa vida sem propósito, sem razão, sem motivo de ser. E não é isso que nós cremos, não é isso que a Bíblia diz. E como a própria palavra diz, tolice, não crer em Deus. E o fato de não crer em Deus redunda numa série de coisas. Dentre elas, a corrupção, a prática da iniquidade e na prática do mal. Porque é o que ele diz aqui, já não há quem faça o bem. No versículo 2 é interessante, ele diz: do céu observa Deus os filhos dos seres humanos, a fim de ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Esse versículo 2 é legal, porque ele dá pra gente uma noção de que Deus, ele não, como disse Einstein, não acredito que Deus jogue dados com a humanidade. Deus não está alheio à terra, Deus não está alheio ao ser humano, Deus não está distante, ele não como alguns dizem, né, que Deus criou a humanidade e simplesmente saiu e deixou o ser humano para viver por si e agora você se vira aí na terra. Não. Deus é um Deus que deseja se relacionar conosco. Tanto é que ele encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Tanto esse desejo de se aproximar de nós e de demonstrar esse amor.
Mas é interessante no versículo 2 que do céu observa Deus os filhos dos homens. Querido, Deus não está alheio ao que acontece na terra. Deus observa a cada um de nós, Ele observa os seres humanos. E é interessante isso na continuação do versículo, a fim de ver se há quem entenda. E qual é o fundamento de um entendimento verdadeiro? Se há quem busque a Deus. Então Deus do céu observa a humanidade não está alheia aos critérios divinos, Deus está vendo tudo, o que eu e você fazemos, Ele vê todos os dias. E o verdadeiro entendimento que Deus busca e que o que divide, na verdade, para Deus a humanidade é justamente o conhecimento e a busca de Deus. Então, para Deus, aparentemente aqui, a humanidade está dividida em dois tipos, né? Entre aqueles que buscam a Deus e aqueles que não buscam a Deus. E o versículo 3 é um versículo muito, muito interessante para todos nós. Diz que todos se extraviaram, semelhantemente se corromperam, e não existe alguém que pratique o bem, não existe nem mesmo uma só pessoa. A gente ouve muito essa história, né, de que eu sou uma pessoa boa, né? Eu já ouvi muito isso, né, que religião é para pessoas ruins, né? Isso para que a pessoa melhore, e que algumas certo tipo de pessoas já se consideram boas. Mas eu sou uma pessoa boa, eu não preciso, né, me arrepender, ou uma ideia que também existe isso, né, de que o homem nasce bom. É o meio que corrompe, é a sociedade que corrompe, o homem nasce bom, né? É a heresia de Pelágio lá, ainda no início da era cristã, que o homem nasce bom e que a sociedade é o que corrompe e que a criança nasce igual Adão no jardim, né? Que a criança nasce como se fosse Adão e depois ela que se corrompe. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos se desviaram e semelhantemente se corromperam, e não existe alguém que pratique o bem, nem mesmo uma só pessoa. Mas você pode argumentar, mas como assim, Felipe? Tem pessoas que fazem o bem e não são nem cristãs. Como é que pode? A lei moral que existe na Terra, né, vamos dizer, na nossa sociedade como um todo, boa parte da nossa lei moral ela tem fundamento cristão. Eu acho curioso a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, querer questionar a validade ou a necessidade da religião e do cristianismo, sendo que ela é fundamentada sobre princípios, sobre valores judaico-cristãos. Então é como um morador, né, ou alguém que mora numa casa e querer destruir as colunas dessa própria casa, ou pichar ou vandalizar essa própria casa que dá para ele abrigo, né, do sol e da chuva. Assim a sociedade ocidental, quando questiona valores, questiona a religião, porque a religião cristã, porque justamente são esses valores que fundamentam a sociedade do qual a gente vive, coisas que são tão defendidas por todas essas pessoas, até mesmo os liberais, valores como a fraternidade, o amor, a compaixão, a democracia, tudo isso vem de valores cristãos, são conquistas da igreja cristã. E quando a gente fala, né, que não existe uma só pessoa que faça o bem, a gente pode entrar no quesito de que mas tem pessoas boas, até mesmo cristãs, que fazem o bem. A própria Bíblia diz em Isaías que todos os nossos atos de justiça são considerados trapos imundos, né? É sujo. Por que é sujo? Porque no final das contas, todo ato dito de bondade, ele quando não é feito para a honra e para a glória de Deus, quando não é feito como uma forma de obediência a Deus, aos seus mandamentos, assim, de devoção e gratidão a Deus, ele está sendo motivado por algum desejo de reconhecimento, ele está sendo motivado por algum desejo egoísta de se saciar numa autojustiça, se saciar justamente nessa questão de, né, porque, como eu falei, existe no ser humano um desejo de aplacar, né, a ira de algo que transcende a si. Então, quando a gente faz algo bom, a gente sente como se a gente estivesse, de alguma forma, pagando os nossos pecados. Então, todo ato de bondade, ele tem, quando não é feito para Deus, ele tem embutido ali, ele tem
por trás dele essa necessidade de aplacar uma ira, ou de autorrealização, ou de autossatisfação consigo mesmo, de fazer algo bom, né? A gente vê muito isso no Natal, né? As pessoas, fez um ato de bondade, né, no Natal, aí dá presente para criança, aí dá comida para morador de rua, uma vez somente no ano, né? Como se o morador de rua só sentisse fome uma vez por ano. Isso é só um exemplo, tá? O que eu estou querendo dizer é que até mesmo os atos que a gente considera atos de bondade, eles estão escondidos atrás de uma necessidade nossa, do ser humano, de tentar aplacar uma ira de Deus, ou uma necessidade nossa de aplacar a nossa culpa. A verdade é essa. Então a gente, ao invés de confiarmos em Deus e confiarmos em Cristo, depositar em Cristo, no sacrifício dele, o pagamento pelos nossos pecados, nós queremos fazer isso nós mesmos. E usamos muitas vezes atos de bondade para tentar fazer isso. Isso é idolatria, e isso é mal. Então todos se corromperam. Para não estender mais. E ele continua falando que haverá o julgamento. No versículo 5 ele fala: contudo serão atingidos por um pavor horrível. Deus está no seu trono, ele está vendo o que acontece na terra, e haverá o julgamento. Pessoas não passarão alheias, elas irão pagar, seja nessa era ou na era vindoura, elas irão responder pelos seus atos. No versículo 6 há uma esperança, né, vindoura. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurará a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se rejubilará. Há uma esperança, queridos, há uma esperança futura, há uma esperança de uma exultação e de uma alegria para aquele que é o povo de Deus. Então nós exultaremos em Deus, dentro em breve. Pode ser que não seja nessa era, mas na era vindoura, na próxima era, nós estaremos livres do mal que aflige o mundo, que aflige a humanidade. E nós viveremos um período onde Deus irá restaurar a sorte do seu povo. E nesse momento nós estaremos com Ele e exultaremos e rejubilaremos com Ele. Amém? Senhor Deus, obrigado por mais uma semana que se inicia, Deus. Obrigado pela sua palavra. Fica conosco. Remove de nós, do nosso coração, da nossa mente, toda a incredulidade. Que possamos, através da tua palavra, através da criação, através dos dons que o Senhor tem dado para nós, através da graça comum, que possamos contemplar o Senhor. Que possamos entender que, de fato, questionar a existência de Deus é tolice, porque o Senhor se revela de inúmeras maneiras para nós. O pássaro cantando, Deus, o sol nascendo, o sol se pondo, a criação, Deus, nós mesmos, a complexidade do ser humano, tudo isso é manifestação da glória, da majestade e da divindade do Senhor. Que possamos contemplar o Senhor em todas as coisas, desde das mais simples até as mais complexas, observar a tua majestade, a sua grandeza, a sua divindade. E que isso possa nos prostrar, Deus possa nos colocar de joelhos, para que possamos entender que o Senhor é maravilhoso, majestoso e divino, que o Senhor é divino e que é uma tolice a incredulidade de achar que o universo é obra puramente do acaso. Obrigado porque o Senhor não deixou a humanidade alheia, o Senhor está no seu trono e o Senhor observa a terra. Obrigado porque o Senhor tem os olhos atentos para a humanidade. E nada do que se faz aqui, Deus, seja maldade ou seja bondade, passa alheio aos teus olhos. Obrigado, Jesus. Pai, perdoa-nos porque, como a tua própria palavra diz, todos se desviaram, Deus. Todos se corromperam e não há quem faça o bem. Pai, ajuda-nos, perdoa-nos pelos nossos pecados, Deus, porque de fato nós nos desviamos de Ti. Ajuda-nos a retornar para Ti, Deus, que possamos nos render a Cristo, reconhecer os nossos pecados e retornar para Ti, Deus, mediante a obra salvadora e redentora de Cristo Jesus, e possamos contemplá-lo de maneira verdadeira, Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor é justo, tem o julgamento guardado, Jesus, para todos nós, para toda a humanidade. E não há quem faça o bem que não será recompensado.
Da mesma forma que não há quem faça o mal, que também não encontrará a sua recompensa e condenação. Obrigado porque há uma esperança vindoura, Jesus, para o seu povo, para os seus redimidos. Que por mais que sejamos afligidos hoje, por mais que tenhamos uma vida afligida hoje, há uma esperança vindoura de alegria e júbilo do seu povo contigo. Queremos, Deus, nos encontrar contigo e passar a eternidade contigo. Continua conosco, dá-nos uma semana de paz e alegria no Senhor. É que nós oramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe.